Hora da nossa coluna de direito, com a participação do nosso colunista, o advogado, professor Paulo Vitor Souto, que hoje vai falar sobre as regras, né, Paulo, do retorno aí das atividades presenciais para os servidores públicos. Boa noite para você. Como é que vai acontecer esse retorno? Traz aí as informações para nós. Boa noite, Linda. Bom telespectador. De fato, Linda, a gente teve uma recente publicação da Justiça Normativa do Ministério da Economia que traz orientações, recomendações que devem ser seguidas pela Administração Pública Federal. É muito importante deixar claro que esse tipo de situação não traz uma obrigatoriedade. Afinal de contas, essas recomendações da Justiça Normativa do Ministério da Economia, aplicada ao Serviço Público Federal, ela traz uma série de regras e, principalmente, a necessidade de que os administradores, que as gestões, né, os locais, observem as regras de cada localidade e as instruções do Ministério da Saúde e dos órgãos competentes de cada região. Agora, isso significa que todos os órgãos devem voltar a ter essas atividades presenciais ou isso vai depender de cada órgão, de cada situação específica, Paulo? Vai depender, Lina, de cada órgão, sim, de cada localidade e também, e talvez principalmente, de cada circunstância dos servidores. Afinal de contas, isso não significa, essa instrução normativa, que todo servidor público federal ele deve voltar automaticamente ao trabalho. A própria instrução normativa, Linda, é importante que os servidores do trabalhador entendam que ela traz uma série de exceções. Várias pessoas, de fato, poderão não voltar ao trabalho se apresentarem algumas circunstâncias, como, por exemplo, serem grupo de risco e serem portadores de diabetes, serem maiores de 60 anos, serem cardiopatas e uma série de outras disposições que são previstas na própria instrução normativa. Repito, não é obrigatório que todos voltem. É prudente que realmente essas situações sejam observadas por cada localidade, por cada pessoa que for responsável, especialmente pelos superiores imediatos. Afinal de contas, são eles que poderão analisar caso a caso essas circunstâncias. Agora, Paulo, como é que os servidores, né, empregados públicos devem fazer para ter essas garantias, para ter esses direitos? Linda, quando a pessoa, de fato, não tem a possibilidade de voltar ou se encaixa em alguma das situações de grupo de risco, essas pessoas elas podem encaminhar e-mails para os chefes imediatos e esses chefes imediatos poderão analisar circunstância a circunstância e deferir ou não esse retorno ou não às atividades. Nesse caso, cada caso analisado individualmente, ou seja, não teremos regras, não teremos uma regra padrão. Existem orientações genéricas, mas que de fato têm que ser analisadas caso a caso. É importante a gente trazer uma situação que é bem peculiar e que a própria normativa traz. Também poderão ficar exonerados ou, digamos, desobrigados a retornar às atividades aquelas pessoas que tenham filhos menores que não tenham com quem deixá-las em virtude das regras de licenciamento ou em virtude, por menores que sejam, da possibilidade de elas retornarem às atividades presenciais. Então, nesse caso, também poderão ser abarcados por essa regra. Mas, para que fique claro, e-mails podem ser encaminhados, informativos podem ser enviados e caberá ao gestor, ao superior imediato, analisar caso a caso as circunstâncias. Ô Paulo, isso é obrigatório para todos os órgãos da administração pública, em todas as localidades? Não, Linda, pelo fato de que isso trata-se de uma instrução normativa editada pelo Ministério da Economia e que é aplicada ao Serviço Público Federal. Entretanto, a gente sabe que muitas vezes determinados estados, municípios, eles seguem exatamente as regras que são dispostas pela União. Então, podem ditar normas específicas em cada localidade? Sim, mas não necessariamente essas regras elas são aplicadas ao estado da Paraíba, ao estado do Rio Grande do Norte, ou ao município de João Pessoa e outros municípios. Isso vai ser necessário que cada um dos entes estatais, estados e municípios, editem suas próprias regras para isso. Mas não impede que esses entes utilizem essas diretrizes do Ministério da Economia para replicar essas normas nas localidades específicas. Agora, isso também vale para os funcionários, os trabalhadores da iniciativa privada ou não? Não, Lindo. Do mesmo modo que não se aplica aos entes estatais, como estados e municípios, a iniciativa privada, principalmente, não é regida por esse tipo de instrução normativa. Mais uma vez, pode ser utilizada como parâmetro, sim. Obrigatoriedade, não. Inclusive, no âmbito da iniciativa privada, compete ao empregador decidir pelo retorno ou não das atividades presenciais. Nós já tratamos desse assunto aqui na coluna e eu alertei, inclusive, o seguinte:
Se determinado empregador quiser determinar a volta de um empregado para o trabalho, mesmo ele sendo do grupo de risco, ele pode fazê-lo. É possível que o empregador assim o faça, obviamente assumindo os riscos dessa determinação. Entretanto, algumas situações específicas e pontuais, elas devem ser excepcionadas, que é o caso das grávidas, que atualmente ainda prevalece a legislação que, de fato, determina que elas não laborem presencialmente. Mas são circunstâncias pontuais, casos específicos. A regra geral que nós temos nessa situação na iniciativa privada é: vale a determinação e a regra do empregador. Afinal de contas, esse é o poder de gestão inerente a ele. Muito bem. Tá, então, as informações com o nosso colunista Paulo Vitor Souto, mais uma vez aqui no Jornal da Correio. Obrigada, viu, Paulo, pela sua participação. Boa noite para você e até a próxima. Obrigado a você, Lina. Obrigado ao telespectador mais uma vez. Até mais. Muito bem. Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista, daqui a pouco, assim que o JC acabar, vai estar disponível aí no nosso canal no YouTube.